Mais um escândalo de corrupção explodindo no governo Lula. Dessa vez envolvendo o INSS, isso mesmo. Estavam roubando dinheiro de velhinhos aposentados. E não foi troco de pão não, tá? Estamos falando aí de 6,3 bilhões de reais roubados de aposentados e pensionistas. Que maravilha, né? Eu vou explicar para você direitinho nesse vídeo como é que funcionava esse esquema. Vou mostrar que o irmão do Lula está envolvido nas investigações. E vou falar também nesse vídeo sobre o senhor Jair Bolsonaro e sobre o senhor Wilker Leão. Ou seja, esse vídeo é perfeito para irritar, para destruir o coração e trucidar a alma de todos os fãs de político. Então, se você ainda é fã de político, meu irmão, você vai me odiar nesse vídeo. E vai me odiar mais ainda porque, como eu sempre faço aqui no canal, tudo que eu vou mostrar aqui são fatos. É a pura verdade. E aí você não tem como lutar contra os fatos. Então o que você vai fazer? Você que é fã de político, vai fechar os olhinhos e vai me xingar, vai me odiar. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu estou ok com isso, desde que eu possa seguir aqui trazendo a verdade para os meus inscritos. Os meus inscritos, sim, apreciam a verdade. E se você aprecia a verdade, tá de saco cheio de ser enrolado por narrativa política, esse é o lugar para você. Se inscreve aqui no canal. Aqui só os brabos permanecem inscritos aqui. Então se inscreve aí. Se tu já é inscrito, confere aí. E já aproveita e dá um like no vídeo também, porque é importante. Então aqui tá a carinha dele, do senhor Nine, o Lula, né? Carinha aqui triste, preocupado. Nossa, mais um escândalo de corrupção no meu governo. Pois é. Quem diria, né? Quem diria que o homem responsável pelo governo mais corrupto da história do Brasil, uma vez eleito novamente, teria no seu governo casos de corrupção? Quem poderia imaginar? É ou não é? Aí, você aí que é fã do Lula, que é petista, você vai dizer: ah, mas você queria deixar o genocida, o vagabundo, o fascista do Bolsonaro, não sei o quê. Não, não queria. Mas eu também não queria um vagabundo como esse na presidência, não. Mas fica tranquilo aí, você vai me odiar mais ainda, petista. Vamos lá. Fraude no INSS. Investigação aponta descontos irregulares de até 6,3 bilhões de reais em aposentadorias e pensões. Eu vou explicar de uma forma muito fácil para você entender como é que foi esse esquema aqui, para você ver como é que ele é cruel, tá? Ó, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma operação nessa quarta-feira em 13 estados e Distrito Federal contra fraudes no INSS. As entidades investigadas, presta muita atenção nesse pedaço aqui, as entidades investigadas cobravam mensalidades de aposentados e pensionistas sem autorização. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024. Guarda essa data. Entre 2019 e 2024. E podem chegar a 6,3 bilhões de reais, segundo estimativas. As associações ofereciam serviços sem ter estrutura e falsificavam as assinaturas dos beneficiários do INSS, explicou o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, em coletiva. Então, basicamente, o que era? Existem várias entidades que firmam convênios com o INSS para prestar serviços para os aposentados. Seja academia, seja plano de saúde, seja, sei lá, clube de bingo, seja qualquer porra. Elas vão lá e firmam um acordo com o INSS e a partir do momento que eles firmam esse convênio, eles podem chegar lá para o aposentado e dizer: vem cá, você quer frequentar a nossa academia? Quero. Então assina aqui que a gente vai descontar, sei lá, 50 reais da tua aposentadoria por mês para você poder frequentar a nossa academia. Ah, você quer ir no nosso bingo? Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas para você entender. Você quer ir no nosso bingo todo mês? Ah, quero ir no bingo. Então assina aqui, a gente vai descontar 30 reais da tua aposentadoria todo mês e aí você pode ir no nosso bingo lá quando você quiser. Então é mais ou menos isso. Porque como é que era o esquema? Várias entidades firmavam um convênio com o INSS, uma boa parte, de acordo com as investigações, nem mandava a papelada necessária, a papelada toda necessária para firmar o convênio. Uns vagabundos iam lá e falsificavam as assinaturas dos velhinhos, dos aposentados, e o valor era subtraído, era deduzido da aposentadoria e da pensão dessa rapaziada, e ia para essas entidades, e os velhinhos nem sabiam que tinham assinado lá academia, clube do bingo, não sabia porra nenhuma. Sabe, tipo, a tua fatura aí da
da internet que vem, aplicativo não sei o que, aplicativo que tu nunca pediu e a operadora enfia em você, exatamente igual, exatamente igual. A safadeza, então, tinha a entidade caô, que não tinha estrutura, sei lá, uma academia, aí tu ia ver a entidade e não tinha porra nenhuma de academia, era só na fachada. Mandava documentação incompleta, tinha o convênio estabelecido de uma forma irregular com o INSS e vagabundo falsificava a assinatura dos velhinhos para tomar o dinheiro da rapaziada. E uma dessas entidades, adivinha de quem era? Do irmão do Lula, o tal do Frei Chico. Olha isso aqui. Sindicato de irmão do presidente Lula é alvo da Polícia Federal por fraudes no INSS. Tá no DNA, né, malandro? Não tem jeito. O sangue é forte. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, que tem sede no centro de São Paulo e foi suspenso pela Controladoria Geral da União. O Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados... Meu irmão, sindicato é uma merda, tá? Sindicato só serve para o seguinte, tirar dinheiro do povão e botar no bolso dos sindicalistas. Só para isso. Só para isso. E aí depois eles usam o poder que eles têm, que eles conseguem com esse bando de grana, para eleger um bando de político vagabundo. É para isso que serve o sindicato. O Sindinap se tornou alvo nesta quarta-feira da operação da Polícia Federal batizada de Sem Desconto. José Ferreira da Silva, cara do miserável, mais conhecido como Frei Chico, é vice-presidente da associação e também irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sindicato, do qual o irmão do Lula é dirigente, está entre os suspensos pela Controladoria Geral da União, de forma administrativa, e pode responder criminalmente pelas fraudes. Só em 2024, o sindicato dele recebeu aproximadamente 77,1 milhões de reais em contribuições. Pois é, mostrando aí que o DNA é forte. Irmãos metralha, né? É tipo irmão metralha, lembra? E aí, você que é petista está me odiando, né? Você não pode ver esses fatos aqui, ficar tranquilo. Calma aí, que agora você vai me amar de novo, petista, e agora os bolsonaristas vão me odiar. E depois vai inverter de novo. É cheio de plot twist. Plot twist, eu acho que é o nome disso aí, né? Esse vídeo tá cheio de plot twist. Agora, você petista que tá me odiando vai me amar, e você que bolsonarista que tá me amando vai me odiar. Por quê? Porque o nosso querido Nicolas Ferreira hoje escreveu no Twitter o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui, ó. Hoje foi revelado um escândalo envolvendo... Isso aí ele escreveu ontem, né? Nicolas Ferreira. Hoje foi revelado um escândalo envolvendo o desconto indevido de 6,3 bilhões dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Milhares de brasileiros tiveram valores descontados sem autorização, com o uso de assinaturas falsificadas e participação direta de sindicatos. É um absurdo mesmo, uma putaria do caramba. Um dos sindicatos investigados tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula. Deve ser coincidência, ou talvez um dom familiar. É genética, Nico, aqui não tem jeito. Vou apresentar um requerimento de informações e também convocar o ministro da Previdência para comparecer à Comissão de Fiscalização da Câmara. Ele terá que explicar como esse esquema se manteve por tanto tempo e quais medidas serão adotadas para responsabilizar os envolvidos. Excelente. Mas aí, Nicolas, vai ter um BOzinho. Porque lembra da data que eu falei? Aqui, ó. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024. Entre 2019 e 2023, 1º de janeiro de 2023, quem era o presidente? Senhor Jair Bolsonaro. Pois é. Então, os desvios ocorreram também no governo Bolsonaro, tá? E aí lembra aquele papo? No meu governo não tem corrupção. E eu sempre falei aqui. No canal, você é testemunha, você que é casca grossa e está enchido aqui no canal há mais tempo. Se você não investiga, você vai dizer que não tem corrupção. É só não investigar, é ou não é? Vamos chegar lá. E aí um guerreiro aqui viu essa publicação do Nicolas e perguntou para a inteligência artificial do Twitter, o Grok, que é sensacional, inclusive, tá? Hoje em dia você só é enrolado por fake news, narrativa mentirosa, se você quiser uma pergunta simples para uma inteligência artificial, e lembrando que a inteligência artificial ela tem acesso a toda a informação que rola no mundo. Toda a informação que rola no mundo. Então, meu irmão, não tem como você ir contra a inteligência artificial, tá? Aqui, ó. Ei, Grok, quando começou o esquema de corrupção e fraude no INSS descoberto hoje?
Vamos lá que o Grok vai falar algumas coisas muito interessantes aqui, ó. E aí o Grok responde o seguinte: Oi, a fraude no INSS, descoberta hoje, no dia 23 de abril de 2025, começou em 2019, com descontos irregulares até 2024. Então, governo Bolsonaro e governo Lula, ambos, totalizando 6,3 bilhões. As investigações, a investigação aponta que o esquema afetou milhões de aposentados, com ações imediatas como suspensão de 6 servidores e apreensão de bens. A data exata do início em 2019 não é clara ainda, mas as deduções ocorreram neste período, que prova que o esquema começou lá. Se começou a ser descontado dos velhinhos em 2019, começou lá em 2019 o esquema. Aí, aqui ó, um outro rapaz escreveu o seguinte: Grok, se a data exata do início de 2019 não é clara, qual a fonte por trás dessa informação imprecisa? Né? Querendo entender o porquê que o Grok diz que começou em 2019. Aí o Grok responde: a fonte que indica o início da fraude do INSS em 2019 é a própria investigação conjunta da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, conforme reportado em veículos de comunicação. Esses meios citam a operação sem desconto, que estimou desvios de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. A imprecisão da data exata em 2019 pode decorrer da complexidade em rastrear o início do esquema que envolveu descontos indevidos. A investigação iniciada pela CGU em 2023 e ampliada com a Polícia Federal em 2024 baseou-se em registros financeiros e reclamações de beneficiários para estabelecer o período. Então, assim, tem provas já claras de que o dinheiro já era descontado lá em 2019. Não se sabe a data exata em 2019 que começou o esquema, mas sabe-se que foi em 2019. E aí o Rogério pergunta o seguinte: Grok, quando esse esquema de corrupção realmente tomou proporções consideráveis e qual medida oficial eventualmente facilitou o próprio esquema? E aí o Grok diz o seguinte: o esquema de corrupção do INSS cresceu significativamente em 2023 e 2024, com descontos subindo de 1,2 bilhão em 2023 para 2,8 bilhões em 2024. Então, embora tenha começado em 2019, ele vem aumentando e deu um salto de 2023 para 2024. Não há uma medida oficial específica confirmada que facilitou o esquema, mas a falta de fiscalização e descontos associativos não autorizados, muitas vezes com assinaturas falsificadas, foram os fatores centrais. Envolveu 6 milhões de aposentados, com 72% das entidades sem documentação. As entidades que recebiam dinheiro não tinham a documentação para receber o dinheiro. Puta num esquema fraudulento, tá? E aí agora, você que é bolsonarista está me odiando, porque eu provei que começou no governo do mito. Mas agora você vai me amar de novo, e você petista que está me amando porque eu mostrei que não é só no governo do Lula, que é no governo do mito também. Agora você vai me odiar de novo, porque eu vou mostrar que isso não é um caso isolado no governo Lula. Aqui, ó, corrupção, organização criminosa e mais, os crimes pelos quais Juscelino Filho foi denunciado pela PGR. Cabe lembrar que esse mês ainda, em abril, outro ministro do governo Lula foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por uma série de crimes relacionados à sua atuação enquanto parlamentar, num esquema ali de desvio de emenda parlamentar, né? Juscelino é acusado pelos seguintes crimes: organização criminosa, fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e outros, né? O que acontece? O Juscelino, que era ministro do Lula, e aí caiu depois dessa aqui, né? Mas que é investigado desde o ano passado, e o Lula manteve ele como ministro durante vários meses, mesmo sabendo das safadezas. Ele recebia a tal das emendas parlamentares e destinava para uma cidade onde a irmã dele era prefeita. Ele pegava e mandava para a cidade da irmã. E aí a polícia descobriu esse esquema de desvio de emenda parlamentar. Mais um caso envolvendo o governo Lula, né? Quem poderia imaginar? Mas não é só isso. O Lula ama tanto corruptos, ele ama, tem tanto apreço, talvez uma identificação, né, com corruptos, que ele mandou agora, esse mês também, um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, pago pela gente, buscar uma corrupta no Peru que veio pedir asilo no Brasil. A ex-primeira-dama, Nadine Heredia,
foi condenada no Peru a 15 anos de prisão por corrupção no caso da Odebrecht. Lembra que aqui tá todo mundo solto. Lá no Peru, mesmo esquema, mesma empresa. Aqui no Brasil foi todo mundo solto e não sei nem se não pegaram o dinheiro de volta. Eu creio que sim. Lá no Peru, tá todo mundo indo em cana. Então, quer dizer, só é crime, corrupção só é crime no Peru, no Brasil não. E o Brasil, o Lula, ainda mandou um avião pago pela gente, a gente que pagou, combustível, caralho, lá para buscar a corrupta para vir fugir pro Brasil. Aqui, ó. A ex-primeira-dama do Peru, Nardini Heredia, chegou a Brasília nessa quarta-feira, dia 16, semana passada, né? Em avião da Força Aérea Brasileira. A informação foi confirmada pela defesa do babá. E aqui, ó. Nessa terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Peru afirmou que o Brasil concedeu asilo diplomático a Nardini. Ou seja, ela rodou, esquema de corrupção da Odebrecht, mesmo que rolou aqui, rodou, tomou 15 anos de prisão. E aí o Lula falou o quê? Não, foge, vem pra cá que a gente te alberga aqui, a gente cuida de você aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente costuma cuidar bem de corrupto. Numa dessa tu pode até ser a próxima presidente. Bom, agora você que é petista tá me odiando de novo, você que é bolsonarista tá me amando de novo, mas agora vai se inverter de novo, mais um plot twist nessa parada aqui. Por quê? Porque vocês vão dizer então, eu sei que os bolsonaristas vão falar, aí, tá vendo aí? Tu não falou que era tudo a mesma coisa? Agora tá reclamando do Lula? Faz o L. Eu não fiz o L. Eu fiz o N de nulo, não votei nem num vagabundo nem em outro. Ah, então agora tá reclamando de corrupção, mas a culpa é tua também porque tu votou nulo. A culpa não é minha não. Quer ver de quem que é a culpa? Tá pronto? Pra ver isso, você vai ficar puto. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, interesse do nosso Supremo Tribunal Federal. Tá um pouco acelerado aqui. Aqui é um discurso que o Mito faz, agradecendo a presença do Gilmar Mendes. Olha o que ele fala, que maravilha. Ó. É uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. O senhor Gilmar Mendes é um homem maravilhoso, é um prazer tê-lo aqui. Um homem que todas as vezes que o Executivo, o presidente Bolsonaro, precisou, não se furtou em dar o seu voto favorável. Gilmar Mendes vota contra a prisão após condenação em segunda instância. Vamos ver o que é mais aqui? Por 6 votos a 5, o STF muda de posição e derruba a prisão após condenação na segunda instância. Em novembro, o Supremo derrubou a execução antecipada de pena e Lula foi solto. Gilmar atende defesa de Flávio Bolsonaro e adia julgamento. 1-0. Gilmar vota para manter o foro de Flávio Bolsonaro em caso de rachadinhas. Vamos ver o que mais? Gilmar barra a reabertura do caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Negou dois recursos do Ministério Público do Rio para a reabertura do processo. O Ministério Público do Rio falou assim, Gilmar, pelo amor de Deus, nós temos aqui ó, um relatório com várias provas da rachadinha do Flávio. Pô, reabre o processo aí. Não. O que mais temos aqui? Eu fui contra, sim. É importante trazer isso a público também. A CPI da Lava Toga. Quem não lembra desse abraço aqui é o Mauro Cid. Olha a faca! Ele que entregou o Bolsonaro, inclusive, né? Aqui, ó, Bolsonaro, Dias Toffoli dando aquele belo abraço. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. Então aqui, ó, Bolsonaro tá livrando o Lula. Você que é petista agora, você tem que amar o Bolsonaro também, tá? Entenderam como é que é doido ser fã de político? Vocês ficam fodidos, né? Cada verdade que eu mostro aqui, vocês vão indo de amor a ódio, né? É meio bipolar, né? E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade, com mais crítica ao petismo, ao ministro do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou
boa parte, não todos, foram juntos nessa manobra, é contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Mas vai ter mais uma aqui para vocês ficarem... Agora eu vou irritar os dois. Agora eu quero irritar petista e bolsonarista numa talagada só. Porque eu sei que nesse momento vocês estão brigando aí para ver. Vocês já devem ter vários comentários aqui embaixo. Ah, mas porra, o Lula rouba, mas faz. Que não sei o quê. Pelo menos ele ia ter vacina. Pelo menos ia cuidar dos outros na pandemia. Ah, e os bolsonaristas devem estar falando, ah, que absurdo. Bolsonaro roubava, mas roubava menos. O Flávio fez rachadinha, mas não sei quem fazia uma rachadinha maior. Eu sei que deve estar aí, brigando para ver quem é o menos pior, porque só sobrou isso. Você que é petista ou bolsonarista, só sobrou isso para vocês. De descobrirem quem é o menos pior. Mas aí, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Eu resolvi perguntar ao Grok. Porque vai ter gente aí falando também, brigadeiro, qual é a solução? Já vou mostrar o Wilker Leão, já vou falar qual que é a solução. Eu vou dar a solução para vocês aqui, fica tranquilo, vou dar a solução. Mas antes vamos ver aqui qual que é o menos pior. Grok, quantas vezes os deputados da base bolsonarista votaram junto com o PT nas pautas do Congresso durante o governo Bolsonaro? Eu fiz essa pergunta ao Grok, que lembro, né? Ele tem acesso a todas as informações do mundo, inclusive aos próprios sites oficiais da Câmara e do Senado. Ele diz o seguinte: não há dados precisos e atualizados. Não quer dizer que não existam dados. Você que não entende interpretação de texto, querido petista bolsonarista. Não quer dizer que não existam dados. Não existem dados atualizados que indiquem o número exato de vezes que deputados da base bolsonarista votaram junto com o PT em pautas do Congresso durante o governo Bolsonaro, 2019 e 2022. Ele já vai explicar porque que não existem dados atualizados. No entanto, um levantamento da consultoria IntelliGov, publicado em outubro de 2021, eu lembro disso, vocês devem lembrar também, que eu fiz um vídeo aqui, apontou que deputados do PT e aliados de Bolsonaro votaram de forma alinhada, votaram juntos, em 349 votações nominais na Câmara e no Senado desde o início do mandato Bolsonaro, em 2019, até aquele momento, 2021. Ou seja, nem foi o levantamento nem foi no governo completo de Bolsonaro. Ficou um ano para fora, mais ou menos. Isso representa cerca de 1 em cada 10 votações nominais. Então, a cada 10 votações, uma votação, bolsonaristas e petistas votavam juntos. E, se não fosse demais, ainda tem o complemento aqui, ó. Esses alinhamentos, isso aqui é a parte principal, tá? Esses alinhamentos ocorreram principalmente em pautas de interesses corporativos ou que beneficiavam a classe política. Eu não falei que eu vou falar do Wilker Leão? Fixa nisso aqui que você vai entender o que eu vou falar do Wilker Leão. Esses alinhamentos ocorreram principalmente em pautas de interesses corporativos ou que beneficiavam a classe política, como a proposta que afrouxou a lei da improbidade administrativa, dificultando a punição de políticos. Bolsonaristas e petistas votaram juntos para dificultar a punição de políticos. A votação da PEC que aumentava o poder do Congresso sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, conhecida como a PEC da Vingança. Lembra da PEC da Vingança? Neguinho puto por conta da Operação Lava Jato, que o Ministério Público botou um monte de político corrupto na cadeia. Eles votaram para se proteger e para colocar mais poder dos políticos sobre o Ministério Público para que não acontecesse outra Lava Jato daquela. Projetos que ampliavam o poder sobre o orçamento, com a execução obrigatória de emendas parlamentares. Para dar mais poder para eles, políticos, mexerem no nosso dinheiro. A reforma do imposto de renda que reduzia impostos de empresas e criava cobrança sobre lucros e dividendos. Então aí que tem uma empresa aí que tem que distribuir lucros e dividendos, toma aqui, ó, pau na tarraqueta. Pautas que fragilizavam a fiscalização de contas partidárias, como o novo Código Eleitoral, ou permitiam a volta de coligações e propagandas de políticos no rádio e na TV. Vale notar que essas convergências não refletem uma aliança ideológica, mas interesses pontuais, muitas vezes ligados a benefícios para a classe política ou acordos pragmáticos. A base bolsonarista, composta por partidos como PSL, PL, PP, republicanos e outros do Centrão, tinha alta fidelidade ao governo, enquanto o PT era majoritariamente oposicionista. Blá, 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 blá.
E aí explica aqui que o número exato pode ser maior que 349 vezes, já que o levantamento de 2021 não cobre todo o governo Bolsonaro, que terminou em 2022, tá? Então, meus queridos, brincadeira, você falava que era tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, porque no final das contas, eles só querem saber dos seus próprios interesses. Isso nos leva ao senhor Wilker Leão. O senhor Wilker Leão deu uma entrevista de 1 hora, mais ou menos, para o Metrópolis. E tenho que lembrar que o senhor Wilker Leão ficou conhecido quando foi lá e chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Lembra? Tchutchuca do Centrão, não sei o quê. E aí depois ele começou a fazer aquelas gravações dentro da sala de aula para denunciar a doutrinação dentro da faculdade e tudo. E eu lembro que eu fiz um vídeo, eu estava em Portugal ano passado, acho que foi em outubro, novembro. Eu fiz um vídeo falando sobre o Wilker Leão, a treta dele com o Nando, e falei, cara, eu acho muito legal isso que o Wilker está fazendo, de expor a doutrinação dentro da sala de aula, e apoio que ele faça isso. Só espero que ele não esteja fazendo isso com interesses políticos, de colher dividendos políticos, de se tornar famosinho para então entrar para o sistema, tá? E eu estava certo, infelizmente o que eu temia aconteceu e vai acontecer da forma mais esdrúxula possível, que é ele fazendo a mesma coisa que o senhor Sérgio Moro fez, o senhor Deltan Dallagnol fez e tantos outros que resolveram se acadelar frente ao bolsonarismo porque já entenderam que as seitas petistas e bolsonaristas são seitas muito fáceis de você ludibriar. Basta você fazer uns 2, 3 acenos que eles já passam a te endeusar, você ganha likes, você ganha dinheiro em cima deles e você ganha votos. E olha aqui o que o senhor Wilker Leão falou, ele que chamou Bolsonaro de tchutchuca do Centrão, que sempre criticou Bolsonaro pra caramba, olha o que o senhor Wilker Leão falou. A gente está discutindo tudo que a gente está conversando aqui é política. E dentro desse contexto de política, eu lhe pergunto se o senhor pretende se candidatar em algum momento. O senhor falou de partidos políticos, da sua atuação com segmentos bolsonaristas, não bolsonaristas, mas movimentos de direita. O senhor pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Pretendo, e eu tenho dito isso desde quando eu comecei essa atuação na internet. Desde 2022, isso de maneira pública, né? Porque desde quando eu estava no Exército ainda, que eu não tinha canal no YouTube, eu já tinha esse interesse e já conversava com os meus pares ali sobre isso, né? O pessoal sempre me influenciou pela minha desenvoltura, pela minha vontade de mudar as coisas para melhor. Mas eu sempre deixei isso muito claro e eu sou acusado hoje de fazer também pela monetização, por view, por like, por dinheiro, por um cargo, por aparecer, tudo isso. E na hora que ele fala dessas coisas, tu vê que ele olha pro lado, ele não olha no olho do cara. Ele olha pro lado, né? Porque ele se entrega, é realmente por isso que ele faz essas coisas. Isso que eu faço aqui tem esse viés, né? Eu me coloco na posição de fazer o trabalho mais difícil possível, que é me colocar em risco todo dia, é me colocar no terreno do opositor, do inimigo, digamos assim. Eu vou sozinho para esse campo de batalha e as pessoas me acusam de só querer o like fácil. Cara, eu acho que vocês deveriam pelo menos reconhecer o meu mérito, mas não vou entrar nisso. Eu reconheço o mérito. Eu desprezo a finalidade. É o que eu falei no vídeo que eu fiz lá em outubro, novembro. Eu acho sensacional o que ele está fazendo, desde que ele não esteja fazendo isso puramente com fins eleitoreiros. Isso. Porém, a questão eu sempre deixei claro que pretendo concorrer, tudo indica, a deputado federal em 2026. Por qual partido político? Essa é uma questão que está em aberto, né? Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso. Questões pontuais. Você aí acha realmente que isso que eu mostrei aqui, essas votações todas que mostram quais são os reais interesses de petistas e bolsonaristas de favorecer cada vez mais a classe política que nos escraviza. Nós somos escravizados pela classe política, pelo sistema. E eles jogam juntos no sentido de fortalecer esse sistema que nos escraviza e enfraquecer a luta contra a corrupção. Vocês acham mesmo que são questões pontuais que nos separam desse pessoal? São questões pontuais que nos separam de gente que tem irmão roubando aposentado? De gente que tem filho roubando dinheiro do povo através de rachadinha?
São questões pontuais que nos separam? Para mim são questões, meu irmão, principais. São questões, meu irmão, vitais que nos separam. São questões relacionadas ao caráter, à honestidade. É impossível você se considerar honesto, senhor Wilker Leão, e estar junto com petistas ou com bolsonaristas. É impossível, até por questão de lógica. No qual eu me incluo, tenho bastante culpa nisso, inclusive, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. O senhor se arrepende do tchutchuca do Centrão? Cara, tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali, que são inegáveis. Tipo... Olha como é que ele tem dificuldade de falar nesse momento. O cara é tão articulado, né? Tem que escolher tão minuciosamente as palavras para não tomar a pedrada do público. Hoje ele acenou, já tem um tempo que ele vem acenando ao público bolsonarista. O seu público é majoritariamente bolsonarista hoje. Então ele tem que se eximir de criticar algo que no fundo ele sabe que é absurdo. Mas ele não pode criticar. Ele não pode criticar, porque senão o objetivo dele eleitoreiro vai pros caralho. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas para o nosso lado ali, por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava para governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor, sentado e tal, só que a gente, todo mundo, né? O bolsonarismo teve culpa e todo mundo se dividiu. E aí, consequentemente, naquele dia... O vídeo tá aí, eu sei que até hoje alguns bolsonaristas mais radicais, a maioria do meu público hoje é bolsonarista. A maioria do meu público hoje é bolsonarista. Sensacional, né? Inclusive, são pessoas que não guardam ressentimento. Isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Mas alguns mais radicais falam, pô, você apelou demais ali também, e aí você fingiu que foi jogado no chão. Eu não fingi, pessoal. Tem um vídeo aí... Até se rolar um corte disso aqui, a gente pode colocar um vídeo. O cara me joga no chão e aí eu fico esquentado, né? Geralmente eu sou um cara calmo, tranquilo, que tenta argumentar, tava inclusive tentando argumentar com o Bolsonaro os meus pontos ali. Mas nesse momento eu fiquei indignado e falei, pô, Bolsonaro, você não vai repreender esse cara aí não, meu? Isso aqui pode dar em violência e tal. E a turma não é assim, porque eu tava no cercadinho todo dia e raramente rolava vídeo. Se justificando todo para dizer que o porquê que ele chamou o cara de tchutchuca do Centrão. Ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão por um simples fato de que Bolsonaro se prostituiu para o Centrão, entregou até as pregas para o Centrão, ao ponto de criticar o Centrão, dizer que ia combater o Centrão e pouco tempo depois dizendo, eu sou o Centrão e sempre fui o Centrão. Só que o senhor Wilker Leão escolheu o caminho fácil. É muito fácil você abraçar o petismo, é muito fácil você abraçar o bolsonarismo. Você ganha likes, você ganha dinheiro em cima desses trouxas e você ganha voto. Você que me acompanha aqui, saiba que eu estou escolhendo sempre o caminho mais difícil. E faço isso porque eu não sei fazer diferente. Eu não vendo meus princípios, minha honra, meus valores, jamais, tá? Mas é importante que vocês tenham em mente que vocês precisam valorizar toda e qualquer pessoa que escolha esse caminho de bater nos dois lados. É difícil pra caralho. É muito difícil, você tem que estar muito blindado emocionalmente, psicologicamente. Você tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa. Se eu tivesse abraçado o bolsonarismo até hoje, ou tivesse abraçado o petismo, nosso canal já tinha passado de 2 milhões de inscritos, sem sombra de dúvida. Porque um vídeo como esse, por exemplo, que eu faço hoje, eu vou perder aí 1.000, 2.000, 3.000 inscritos. Eu faço esses vídeos direto. Eu ia estar batendo aqui, qualquer bolsonarista aí bate aí 100, 200 mil visualizações por vídeo. Eu não consigo bater isso, por quê? Porque eu faço mais difícil. Valorizem quem faz isso. É mais ou menos você chegar na fronteira da Ucrânia com a Rússia, os ucranianos falarem assim, vem cá, guerreia do nosso lado aqui contra os russos, que a gente vai vir com uma porrada de drone para te proteger, vamos te colocar num posto de comando e o caralho. E os russos falando assim, não, vem para cá pro nosso lado, que a gente vai botar nossos tanques aqui ao teu redor para te proteger, nossos soldados, e vamos te colocar também um posto de general aqui, tu vai ganhar bem, vai ter mordomia. E você chegar lá e falar o seguinte, ó, ucranianos, aqui, russos, aqui, eu vou pegar uma .50 aqui giratória e vou fuzilar todos vocês. Quem chegar perto, eu vou atirar. É isso que a gente escolheu fazer. É isso que pouquíssimas pessoas aqui na internet escolheram fazer.
A maioria se prostituiu, se vendeu. Seja por dinheiro, seja por voto, seja por like. Quem mantém a coerência de bater no meu lado, vocês têm que respeitar e vocês têm que apoiar, tá? Porque é difícil pra caralho, tá? Ah, brigadeiro, então qual que é a solução? Difícil pra caralho, eu quase nunca falo isso. A solução? A solução é você se desenvolver, você treinar, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, cuidar da tua família, ter tempo de qualidade, dedicar o máximo que você puder de tempo de qualidade para as pessoas que você ama, parar de ficar brigando por conta de política e investir esse tempo no seu aprimoramento, aprender uma forma de ganhar dinheiro, aprender a investir. Para quê? Para que você possa progredir na vida para além de favores, de cuidados da política, do Estado e o caralho, para que você possa ascender socialmente sem precisar desse bando de merda que nos governa. Esse é o verdadeiro caminho, tá? E para finalizar aqui, eu quero lembrar vocês que Growth e AlphaCo é sempre cupom brigadeiro. Não me traiam, porque eu não traio vocês jamais. Grande abraço e osso.